Nosso próximo processo que a gente vai falar é o processo financeiro. O processo financeiro é algo que é de fundamental importância, não só para o seu estudo de Pilates, para qualquer negócio. A liquidez, a solvência financeira, o dinheiro em caixa pode ser determinante para o resultado da sua empresa. Acredite, aquela estatística que a gente falou lá no começo, na aula introdutória, sobre empresas que fecham no país, tem muito a ver, diretamente a ver com o resultado financeiro. Não existe propósito sem lucro. Você precisa dar lucro, você precisa gerar receita, e somente o ganho financeiro, somente o dinheiro, a receita obtida, o resultado positivo vai permitir que você perpetue o seu negócio, que você amplie o seu negócio, que você expanda o seu propósito de vida e que você prospere no seu estúdio de Pilates. Então, o controle financeiro, o financeiro, trabalhar os seus processos financeiros com amor e dedicação e afinco pode ser determinante para a sua expansão, para a sua prosperidade no seu negócio. Lembre-se, as aulas, como eu falei, são os processos-chave, são eles que vão determinar o sucesso do negócio, mas a prosperidade, a longevidade, a expansão, o aumento do seu negócio vai vir através do aumento do financeiro, de mais dinheiro no seu bolso. E isso, sem sombra de dúvida, é o que vai te ajudar e te impulsionar a alavancar o teu negócio. Para a gente trabalhar o financeiro, eu preciso trazer para vocês alguns conceitos, trazer aqui conceitos contábeis, conceitos de contabilidade. Não se preocupe, não é algo que você vai precisar decorar, ou que vai ser realmente determinante para a sua vida, mas é importante que você saiba, se tem uma ideia, e é algo que vai te ajudar a entender. Vai ser uma base, como eu falei lá atrás, é a base para a gente botar na prática o nosso controle financeiro, certo? Então, o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito de lucro. O que é o lucro? Lucro nada mais é do que o ganho auferido durante uma operação comercial ou no exercício de uma atividade econômica, qualquer que seja, no nosso estudo de Pilates, né, proveniente de nossas aulas, enfim, é o que sobrou, é a receita menos a despesa. Então entenda, você precisa ser obcecado pelo lucro, você precisa saber exatamente qual que é a sua margem de lucro. Você sabe qual que é a sua margem de lucro? Você teve lucro no seu negócio no último mês? Você sabe me dizer? É importantíssimo que você tenha claro esse conceito para você. Então, lucro nada mais é do que receita menos despesa. E o que seria a receita, Thiago? Receita é simples. Receita é o recurso proveniente da venda de mercadorias ou de uma prestação de serviços. Dentro do nosso estudo de Pilates, o que seria a nossa renda mensalidade, basicamente, sempre, né, a mensalidade, ou aulas avulsas, ou pacotes, ou Gym Pass, quem trabalha com Gym Pass, é algo que tem sido usado muito, e até o aluguel de espaço é um modelo que vem sendo aí difundido, eu já vi algumas pessoas falarem a respeito, que é alugar o seu espaço para outras pessoas, espaço ocioso, para alguém vir aqui dar uma aula. Acho que é alguma coisa que em breve vai ter bastante espaço aí no futuro próximo. Então essas são as fontes de receita do seu estúdio de Pilates. Agora vamos falar sobre despesas. Então vamos falar agora sobre despesas. Como eu falei, para entrar em despesas eu preciso trazer alguns conceitos contábeis. Fique tranquilo que isso não vai determinar, não vai mudar nada na sua vida, mas são conceitos que eu preciso trazer para que você tenha a base, que você compreenda como a gente aplica isso na prática, tá? Então, para chegar em despesas, eu vou falar primeiro sobre gastos. Contabilmente falando, gastos são sacrifícios financeiros com os quais uma organização, uma pessoa ou um governo tem que arcar a fim de atingir os seus objetivos. Isso são gastos contabilmente falando. Existem 4 tipos básicos de gasto. São os custos, as despesas, perdas e investimentos. Custos é o custo que você tem para produzir ou para fabricar, enfim, o custo de produção a gente chama. Contabilmente falando, custo é somente aquilo que está envolvido dentro do processo final, dentro da fabricação e da tua entrega. Então, o custo dentro do estúdio de Pilates seria somente hora-aula do professor. Quando a gente fala de custo dentro de um estúdio de Pilates, contabilmente falando, seria a hora-aula do professor, que é aquele valor necessário para produzir. Quando a gente fala em fábrica, é mão de obra. Então, o custo, contabilmente falando, é a mão de obra do professor.
Despesa é todo o resto, envolve as despesas que a gente precisa, os gastos que a gente tem, os dispêndios que a gente necessita fazer para tocar o nosso negócio. Perdas é um artifício contábil que a gente utiliza principalmente para produtos perecíveis, para produtos que têm validade, matéria-prima, que você pode abater isso dos teus relatórios contábeis. Então é um tipo de gasto que na contabilidade existe. E o último é investimentos. Então, investimento é um gasto, por quê? Porque gasto é aquilo que sai, então investimento também é um gasto. Embora o investimento é quando você bota um dinheiro e aquele dinheiro te dá um retorno. Mas, contabilmente falando, isso são tipos de gasto. E quais são os tipos de despesas que nós temos? Entenda que ainda estou falando de contabilidade, e dentro da contabilidade nós temos despesas fixas e despesas variáveis. Então, despesas fixas são aquelas que não possuem nenhuma relação com o custo do produto, seja produção ou compra de mercadorias. Em outras palavras, independente das vendas mensais ou dos custos de produção, as despesas classificadas como fixas permanecerão as mesmas. Então, quais são os exemplos que a gente tem de despesas fixas? Despesas fixas, basicamente, é aluguel, salário de recepção ou salário de pessoas que recebem um valor fixo, mensalidades de manutenção, por exemplo, como aqui no estúdio, manutenção de elevador, que é uma despesa que não varia, a despesa do software, que embora varie de quantidade de alunos, mas enfim, o valor já está predeterminado, já está fixo. Essas são despesas fixas, contabilmente falando, tá? Salário de professor pode ser se o professor recebe por hora e ele faz as mesmas horas durante todo o tempo, se ele não varia a quantidade de horas, tá? Então a energia elétrica não é uma despesa fixa, ela é uma despesa variável, porque ela varia. Então tudo que varia de acordo com a sua quantidade de prestação de serviço se encaixa nas despesas variáveis, que são as despesas relativas à produção. São assim chamadas justamente porque o valor gasto com elas é variável e o seu valor total muda conforme as vendas, produção ou alguma outra atividade da empresa. Então essas despesas variáveis elas vão aumentando na proporção em que você aumenta a sua produção ou a sua oferta do seu serviço. No caso nosso, as aulas de Pilates. Então, se você aumenta o seu desembolso com professores à medida que você aumenta as suas aulas, então a sua despesa com professores é variável e não é uma despesa fixa, a não ser que você tenha contratos já fechados com todos os professores. Mais uma vez, isso é o conceito contábil, tá? É assim que funciona na contabilidade. Na prática, como é que eu faço e como eu indico os estúdios de Pilates, ou as pessoas com quem eu converso a trabalhar? Eu aconselho a trabalhar com despesas regulares e despesas extraordinárias. Tá? Então, despesas regulares fazem parte desse grupo das despesas previsíveis, ou seja, aquelas que a companhia sabe com algum grau de certeza que terá que arcar mensalmente, como salários, impostos, aluguéis. E despesas extraordinárias fazem parte desse segundo grupo as contas que ocorrem de forma aleatória, ou sem qualquer previsibilidade, como multas, encargos, gastos com processos, reparação de problemas eventuais, etc. Então, como é que eu faço aqui, como é que eu indico, eu aconselho você a fazer despesas regulares e despesas extraordinárias, que são as despesas que você sabe que você vai ter, aí você pode englobar tudo, energia elétrica, salário de professor, aluguel, enfim. E as extraordinárias é algo que você não previu, alguma manutenção que você precisa fazer, algum imposto que você precisa pagar, alguma taxa que você a mais que você precisou, alguma compra de produtos de limpeza ou de alguma coisa que você teve que fazer nesse mês, enfim. Então essas são as extraordinárias. Eu prefiro trabalhar dessa forma, é assim que funciona, é assim que eu tenho na minha planilha, tá? Então, eu quero que você só entenda a diferença contábil e a diferença como a gente pode trabalhar, talvez eu indico por ser a forma mais fácil. Despesas que você já sabe que você vai ter e despesas que ocorrem eventualmente e que não estavam previstas. Então é importante, qual que é a importância? É importante você ter isso mapeado, você ter o controle disso. De alguma forma, você precisa anotar e você precisa saber todo mês quais são as despesas que você vai ter naquele mês. E em termos de obrigações, às vezes o valor pode mudar, mas enfim, você sabe que você tem que pagar aquela conta, você sabe que você tem que pagar a luz, sabe que você tem que pagar aluguel, sabe que você tem que pagar o salário do professor, então você precisa estar preparado para isso. Muito embora isso possa variar um pouco, você tem que ter uma ideia de quanto você vai gastar. Você precisa ter essa noção. Essas são as despesas regulares. E você precisa ter
caixa suficiente para pagar essas despesas. Então é importantíssimo que você tenha o controle, que você saiba exatamente o que você precisa, o que você vai gastar, ter uma previsão disso. E como é que a gente faz isso? Qual que é a forma para a gente manter e ter esse controle? Novamente, Google Sheets, Excel, acho que é a melhor forma. Eu ainda faço, embora a gente tenha o software. O software é uma outra opção, você pode usar um software, os softwares ajudam bastante. Embora a gente esteja implementando um software bem legal aqui e esteja muito forte, eu ainda tenho minha planilha financeira. O controle financeiro é algo que eu cuido pessoalmente, é uma das poucas coisas dentro do nosso estúdio que ainda não deleguei. E pretendo delegar, mas é algo que ainda não tive a tranquilidade para delegar e preciso, e é algo que eu entendo que é muito sério e muito importante. Então é uma das poucas coisas que ainda está centralizado em mim. E acredite, eu tenho minha planilha do Excel. Embora tenha o sistema, eu ainda tenho o meu backup da planilha do Excel para esse controle. Então ou faça o Google Sheets, né, quem não tem Excel, ou use o sistema. Anote no caderninho, se for o caso, se você não tem habilidade com Excel. O fato é que é importante que você tenha o controle, que você tenha isso mapeado e que você possa mensalmente entender aonde você está gastando, o que está levando uma fatia maior do teu orçamento e onde você pode enxugar, onde você pode tirar e onde você pode economizar. É importantíssimo que você faça isso regularmente e a melhor forma é ter esse controle. Controle financeiro, faça da sua forma, faça uma planilha, enfim, mas tenha o seu controle. Vamos seguindo aqui mais alguns conceitos financeiros que podem ser importantes e relevantes para o seu negócio. Dando continuidade aqui, vamos para mais alguns conceitos financeiros, conceitos que eu acho que são importantíssimos e vão ajudar bastante na gestão do teu negócio, na liquidez e na capacidade de pagamento aí da tua empresa. O primeiro conceito é o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é o fluxo de dinheiro no caixa da empresa, ou seja, o montante de caixa recebido e gasto por uma empresa durante um período de tempo definido, algumas vezes ligado a um projeto específico. O fluxo de caixa nada mais é do que o dinheiro que você tem disponível. Isso é muito importante, você precisa ter dinheiro em mãos disponível sempre, na maior quantidade possível. O lucro é importantíssimo, mas o lucro ele é contábil. O lucro você vai, de alguma forma, você pode chegar nele através de alguns artifícios ou de algumas variáveis contábeis. O fluxo de caixa é que manda, o dinheiro no bolso é que manda no teu negócio. Sempre que você tiver dinheiro na mão, vai ser vantajoso para você, principalmente porque em qualquer caso de necessidade, se você tiver algum imprevisto ou você precisar desse dinheiro, você ter o dinheiro em mãos é muito mais barato e muito mais vantajoso do que você ter que recorrer ao banco. Então, se descapitalizar nunca é uma boa opção. Mantenha um volume de dinheiro, mantenha o seu fluxo de caixa para que o seu negócio possa perpetuar e possa prosperar de forma tranquila e de forma sólida e consistente. O outro conceito que a gente vai trabalhar é o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é a denominação dada ao estudo nas empresas, principalmente na área de contabilidade, onde o total de receitas é igual ao total de gastos. Isso é muito legal, isso é muito importante. E como que a gente usa isso no Pilates? Na minha planilha, eu sei a quantidade de alunos que eu preciso para pagar todas as minhas despesas. Lembra que a gente separou nossas despesas por despesas recorrentes e eventuais? Então, eu sei o montante de despesas recorrentes que eu tenho e eu sei qual que é a média da mensalidade dos meus alunos. Então, suponhamos lá que a média da mensalidade dos seus alunos seja R$250. Tem alguns que pagam 300, tem alguns que pagam menos, enfim, mas a média é R$250. E você tem uma despesa fixa mensal de R$25.000. Então, se você tem R$250 e uma despesa fixa de R$25.000, você vai precisar de 100 alunos para pagar suas despesas fixas mensais. Certo? Então esse é o teu ponto de equilíbrio. Nesse exemplo hipotético, 100 alunos é o ponto de equilíbrio. Qualquer aluno a mais já é lucro para você. A partir do 100º até, enfim, quanto for, já teoricamente é um lucro.
Obviamente que a partir do momento que você vai ter mais alunos, essa despesa vai aumentar, né? Então o teu ponto de equilíbrio tende a variar também. Em vez de 25 mil reais, as tuas despesas fixas podem passar para 26 mil reais. E você vai precisar aí de pelo menos mais uns 4 alunos. Então, em vez de 100 alunos, vai para 104. Mas enfim, é importante você ter esse valor estabelecido e você ter a ciência desse valor dentro da tua empresa. Quantos alunos são necessários para pagar as suas despesas? Qual que é o teu ponto de equilíbrio? Tá? Então faça aí, calcule aí, faça na sua planilha, veja a quantidade de alunos necessários para pagar as suas despesas recorrentes mensais. Beleza? Antes da gente continuar, tem mais um sinal de alerta aqui, um sinal de alerta para você, e isso é muito, muito importante, você precisa prestar muita atenção. Nunca, jamais, em hipótese alguma, utilize a mesma conta para você e para sua empresa. Você precisa ter contas correntes separadas, não utilize, não misture sua conta pessoal com a conta da sua empresa. Se você não tem uma conta corrente separada para sua empresa, você vai fazer isso assim que você acabar esse vídeo. Desliga esse vídeo, pega o seu celular, vai na internet, tem vários bancos aí que você pode abrir pelo aplicativo mesmo. Então faça isso, se você ainda não tem, abra uma conta exclusiva para você dedicar, você utilizar para as transações da sua empresa. Você não pode confundir, não pode misturar essas contas. Você precisa tirar um prolabore mensal para você e deixar o resto nessa conta e fazer tudo numa conta separada. Se você ainda não tem, você precisa fazer isso urgentemente, ok? Então desliga o vídeo aí, desliga o computador e vai lá, pega o teu celular, pega a internet e vai abrir uma conta agora para a sua empresa, ok? Eu tenho mais um sinal de alerta para você. Esse sinal de alerta não é só para o seu negócio, ele é um sinal de alerta para a sua vida também. Tenho certeza que você pode utilizar isso, isso pode te ajudar muito na sua vida, não só no seu negócio. Então nunca, jamais antecipe uma conta. Você não deve antecipar a conta. Essa questão de, eu gosto de pagar, eu sou bem certinho, eu gosto de ficar tudo certinho, minhas contas pagas, é uma besteira, não faça isso. Você não pode antecipar contas, você só deve antecipar uma conta se você obtiver, se você conseguir um bom desconto para antecipar essa conta. E ainda assim tem que ser um desconto que seja superior ao rendimento que você teria com esse valor investido. Então, dificilmente vale a pena você antecipar uma conta. Nunca faça isso, deixe para pagar no vencimento. A conta que vence no dia 20 tem que ser paga no dia 20. Não antecipe conta. Por quê? Porque justamente isso pode atrapalhar o teu fluxo de caixa. Se você ficar antecipando contas, pode ser que ocorra uma eventualidade, você precisa do dinheiro e você não tenha. Lembra que a gente falou do fluxo de caixa, da importância do fluxo de caixa? Então nunca antecipe conta. Deixe as contas para pagar no vencimento. Agenda tudo para o vencimento e nem esquenta a tua cabeça. Lógico, você vai precisar ter dinheiro na conta no dia do vencimento das contas. Mas se você tiver um fluxo de caixa bacana, se você trabalhar isso, a probabilidade de você ter esse dinheiro quando você precisa é muito maior. Então, não antecipe conta. Jamais. Não tem para que você fazer isso. Feito?